Hoje em dia, a gente vive online, né? Cada clique, cada curtida, cada compra, tudo isso gera dados, informações sobre nós. Mas no meio de tudo isso, fica a pergunta: quem é que está no controle? Bom, aqui no Brasil, a resposta para essa pergunta tem uma sigla: LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. E é sobre ela que a gente vai conversar para entender como essa lei muda o jogo e coloca o poder de volta nas mãos de cada um. Pensa bem, a gente deixa um rastro digital por onde passa, e a coleta desses dados é constante. Então, a questão sobre quem realmente controla tudo isso não é só técnica, ela é fundamental. E a resposta que o Brasil deu com a LGPD é bem direta. Olha só o que diz o artigo 1º. Não é só sobre regras para empresas, é sobre proteger direitos básicos como liberdade e privacidade. A lei nasce com essa missão, sabe? Proteger a gente. Para a gente entender de verdade o impacto da LGPD, primeiro a gente precisa falar a mesma língua que ela. Então vamos mergulhar aqui nos conceitos que são a base, os pilares de toda essa legislação. Começando pelo básico, o que é um dado pessoal? Bom, é muito mais do que só um nome ou CPF. É qualquer informação que possa levar até uma pessoa. Pode ser um e-mail, um endereço de IP, até um dado de localização. O conceito é bem amplo. E dentro dos dados pessoais, existe uma categoria que a lei trata com um cuidado extra: o dado pessoal sensível. Pensa bem. Informações sobre a nossa saúde, nossa religião, opinião política são coisas muito íntimas. E o risco de serem usadas para discriminação é real. Por isso, a proteção aqui é redobrada. Outra palavra que a gente vai ouvir muito é tratamento. E tratamento para a LGPD é basicamente tudo, desde o momento em que uma empresa coleta um dado, passando pelo armazenamento, pelo uso, até a hora em que esse dado é apagado. Todo esse ciclo de vida é considerado tratamento. E todo esse tratamento precisa seguir 10 princípios. Pensa neles como as regras do jogo. O uso dos dados tem que ter um propósito claro, ser transparente, seguro. Esses princípios são o coração da lei, garantindo que tudo seja feito de forma justa e correta. Agora que a gente já entendeu a base, vamos para a parte que, sinceramente, é a mais empolgante. Como a LGPD efetivamente nos dá mais poder sobre as nossas próprias informações. A grande virada de chave da LGPD é essa: o controle que antes estava na mão das empresas, agora volta para o titular dos dados. A lei nos coloca no banco do motorista. E essas aqui são as ferramentas práticas que a lei nos entrega. A gente pode perguntar para uma empresa: ei, quais dados meus vocês têm aí? Pode pedir para corrigir algo que está errado e, muito importante, pode pedir para apagar o que não é necessário ou até mesmo voltar atrás no consentimento que a gente deu. O poder está de volta nas nossas mãos. E falando em consentimento, acabou aquela história de clicar no li e aceito sem pensar. A LGPD é clara: autorizações genéricas não valem mais. O consentimento precisa ser específico. A empresa tem que dizer exatamente para que ela vai usar aquele dado e a gente decide se concorda ou não. É uma mudança e tanto. Ok, a lei é ótima, os direitos são claros. Mas quem garante que tudo isso vai ser cumprido na prática? Quem são os responsáveis? A gente tem duas figuras principais. A primeira é o controlador. Pensa nele como o cérebro da operação. É a empresa ou a pessoa que decide o porquê e como os dados serão tratados. E depois vem o operador. Ele é quem literalmente opera os dados, mas sempre seguindo as ordens do controlador. É quem coloca a mão na massa, seguindo as instruções. E para fiscalizar todo mundo, tanto controladores quanto operadores, a lei criou um órgão específico, a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É ela que vai ser a guardiã da LGPD, garantindo que as regras sejam seguidas por todos. E para garantir que a lei seja levada a sério, a ANPD tem bastante poder para aplicar punições. E não são poucas, não. As multas podem doer, e muito, no bolso das empresas. Elas podem chegar até 50 milhões de reais por infração. É um valor que, com certeza, faz qualquer organização pensar 2 vezes antes de vacilar. Mas, olha, o poder da NPD não para no dinheiro. E, às vezes, as outras sanções podem ser até piores. Imagina ter a infração divulgada para todo mundo, ou ser obrigada a bloquear ou até apagar dados. Em último caso, a empresa pode ser proibida de continuar tratando dados. Isso pode ser um pesadelo operacional. No fim das contas, a mensagem da LGPD é essa, bem direta. Os dados são da pessoa, os direitos são da pessoa e o controle também. A gente está vivendo uma nova era da privacidade no Brasil.
uma em que o cidadão finalmente está no centro de tudo. A LGPD, sem dúvida, é um passo gigantesco, mas ela também abre uma nova discussão, né? Com o mundo cada vez mais digital, fica a pergunta: qual será o próximo desafio, a próxima fronteira a ser conquistada pela nossa privacidade? Fica aí a reflexão.